Não era o rugido do motor silencioso e ultrapotente que o magnata Elias mais detestava naquela rotina matinal. Era o suave, quase imperceptível clique metálico do chaveiro barato de sua motorista, Clara, resvalando contra o painel de madeira polida a cada curva. O som era pequeno, mas, para Elias, era uma falha na sinfonia de sua perfeição matinal. O interior do veículo era um santuário de couro importado e tecnologia de ponta, um espaço onde o silêncio era comprado e mantido a um custo astronômico. E ali, quebrando a paz controlada, estava aquele acessório insignificante, uma pequena representação estilizada de uma asa, talvez, ou de um sol nascente, que Clara havia mantido por anos. A cor do metal era um cobre desbotado, sem brilho, contrastando de forma ofensiva com o acabamento acetinado de ébano do painel. O cheiro dentro do carro era de ozônio e de uma colônia masculina cara que Elias usava, mas se alguém inspirasse profundamente, poderia detectar, quase como um fantasma olfativo, o aroma sutil de farinha e canela que parecia seguir Clara, mesmo depois de horas. Era o rastro tênue de seu outro mundo, a vida que ela escondia sob o uniforme impecável e o boné profissional. Os vidros fumê bloqueavam o mundo exterior, transformando a paisagem urbana em borrões abstratos de cor e movimento. A manhã era fria, e a névoa pairava sobre os prédios de concreto e vidro que eles atravessavam. Clara mantinha as mãos firmes no volante, seus olhos fixos na linha do horizonte, uma concentração que ia além da simples condução. Havia uma rigidez em seus ombros que não era de tensão, mas de contenção. Ela estava sempre pensando, sempre planejando, enquanto o mundo de Elias passava. Elias, no banco de trás, folheava um dispositivo ultra-fino sem realmente ler. Seus olhos esquadrinhavam o espelho retrovisor de vez em quando, capturando o perfil estoico de Clara. Ele notava o jeito como a luz da manhã, quando conseguia penetrar a neblina, destacava alguns fios prateados em seu cabelo, marcas de uma vida de trabalho duro e sacrifícios invisíveis. A estrada seguia o curso de um grande rio, cujas águas cinzentas refletiam a mesma paleta melancólica do céu. O ar-condicionado mantinha a temperatura interna rigorosamente estável, mas Elias sentia o frio em seu peito, um vazio que nem toda a sua riqueza conseguia aquecer. Ele tentava ignorar os clique do chaveiro, mas o som parecia se sincronizar com a batida lenta e tediosa de seu próprio coração. Clara, por sua vez, sentia o peso daquele chaveiro mais do que qualquer passageiro. Não era apenas metal, era uma promessa. Era o símbolo de um pequeno forno de padaria que ela e sua mãe haviam sonhado em ter. Um sonho guardado por anos de turnos duplos e economias dolorosas. A textura áspera do metal sob seus dedos, durante as raras pausas nos semáforos, era um lembrete físico do calor do vapor do pão fresco, do aroma inebriante da fermentação lenta, das madrugadas passadas aperfeiçoando uma receita de família. Ela se lembrava vividamente da cor exata da tinta que haviam escolhido para as paredes da pequena loja imaginária. Um creme suave, que faria o dourado do croissant parecer ainda mais apetitoso. Ela podia quase sentir a brisa suave entrando pela porta aberta no verão e o murmúrio satisfeito dos clientes provando as guloseimas. Essas memórias eram seu combustível, mais fortes do que o café forte que ela bebera às 4 da manhã. A vibração do motor era um zumbido constante, uma manta sonora que abraçava a cabine. Elias não gostava de música alta. O rádio tocava suavemente peças orquestrais, uma melodia complexa e desapaixonada que parecia adequar-se perfeitamente à sua solidão confortável. Clara, no entanto, ouvia a música em camadas, separando os violinos do baixo, imaginando como o ritmo poderia ser traduzido em passos de dança ou no compasso rítmico de amassar a massa. Eles passaram por um parque municipal extenso, onde as árvores estavam nuas, seus galhos esqueléticos desenhando padrões intrincados contra a luminosidade fraca. A grama, molhada pela garoa da noite, exibia um verde profundo e saturado. Clara observou um casal de idosos caminhando de mãos dadas, sob um guarda-chuva de cor vibrante, um flash de alegria inesperada na monotonia cinzenta.
Ela capturou e armazenou essa imagem, sabendo que a emoção simples do afeto humano seria mais tarde incorporada à doçura de um bolo ou à leveza de um merengue. A viagem parecia estender-se ao infinito. Cada quilômetro era idêntico ao anterior, uma repetição de vidro, aço e concreto que apenas enfatizava a distância entre o mundo de quem criava e o mundo de quem apenas consumia. O ar dentro do carro era filtrado e purificado, mas Clara sentia a poeira invisível dos sonhos não realizados pairando, esperando o momento certo para se manifestar. O tecido do assento sob ela era liso e frio, mas seu coração, sob o tecido do uniforme, palpitava com a promessa de calor e farinha. O chaveiro balançou novamente um tique ligeiro, quando ela desviou com maestria de um veículo mais lento. O som era um lembrete constante de que, embora estivesse ali, servindo à opulência fria de seu empregador, sua verdadeira vocação a esperava em um futuro ainda nebuloso, mas absolutamente essencial. Ela podia sentir o cheiro imaginário do açúcar caramelizando, a sensação da massa elástica cedendo sob a pressão de seus dedos, a satisfação profunda de transformar ingredientes simples em algo que trazia conforto e alegria. Esses flashes sensoriais eram a tapeçaria de sua esperança, tecida fio a fio durante anos de vigília e dedicação. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O couro creme dos assentos envolvia o Sr. Sterling com uma suavidade quase opressiva, um lembrete constante da impecável manutenção do veículo, cujo nome não podia ser pronunciado em círculos menos afortunados. O cheiro dentro da cabine era uma complexa mistura de limpeza recém-executada, a fragrância sutil e terrosa do jacarandá envelhecido, incrustado no painel, e o aroma seco e metálico do ozônio liberado pelo sistema de climatização de precisão. Os vidros escurecidos transformavam a luz da tarde em um tom âmbar filtrado, quente e silencioso, que dava à rua movimentada o aspecto de uma pintura a óleo impressionista, onde os detalhes eram desnecessários e apenas as massas de cor importavam. O mundo exterior parecia flutuar, distante e sem voz, um palco mudo para o drama interno de sua impaciência crescente. Sterling tamborilava os dedos sobre a borda polida do apoio de braço, um ritmo lento e calculado que mal perturbava o silêncio absoluto. Cada batida era um eco da sua frustração com o desperdício de tempo. Ele estava ali, parado, enquanto Elara, sua motorista habitual e eficiente, estava perdida em algum salão empoeirado, obcecada por sua pequena arquitetura, como ele a chamava com um sarcasmo invisível. Ele tentava evocar a imagem do que ela criava. Montanhas minúsculas, rios feitos de resina cintilante, árvores com folhagem meticulosamente cortada de papel japonês. Mas a imagem era sempre ofuscada pelo brilho austero do seu próprio escritório, onde projetos de bilhões de unidades monetárias eram traçados em telas de alta definição. A textura do tecido interno do seu paletó, uma mistura de seda e cachemire que deslizava contra sua pele com a leveza de uma pluma, era um contraponto gritante à imagem mental da serragem e da cola que ele associava ao passatempo de Elara. Ele podia quase sentir o cheiro, um odor doce mas invasivo, de tintas acrílicas secando e o pó fino de gesso. O relógio de pulso, uma obra-prima de engenharia suíça, emitia um tic-tac tão discreto que apenas ele conseguia ouvi-lo, um lembrete constante de que minutos valiosos estavam escorrendo, minutos que poderiam ser investidos, negociados ou multiplicados. Ele moveu a mão para a janela, sentindo o calor residual do sol que, embora filtrado, ainda aquecia levemente o vidro blindado. Enquanto isso, a poucos metros dali, no interior do vasto e cavernoso pavilhão de exposições, Elara sentia o chão de concreto vibrar suavemente sob seus pés, uma ressonância contínua causada pelo tráfego distante e pelas centenas de pessoas se movendo. O ar ali era denso, pesado com a mistura inebriante de verniz fresco, a acidez suave da tinta a óleo, o cheiro limpo e quase medicinal do álcool isopropílico, usado para a limpeza de ferramentas, e o mais importante para ela,
O aroma inconfundível do adesivo específico que usava para fixar as estruturas mais delicadas. Um cheiro que era, para Elara, o aroma da criação. Ela estava parada ao lado de sua peça, a vila do sussurro da montanha, observando a multidão se mover, absorvendo o burburinho constante das vozes, que parecia um rio de som correndo ao seu redor. Seus olhos percorriam os minúsculos detalhes, o musgo artificial, de um verde profundo e úmido, que ela havia tingido e tratado para parecer gasto pela geada. As pedras do caminho, cada uma um grão de areia cuidadosamente selecionado e colado. A pequena ponte de arco, construída com palitos de madeira que ela havia lixado até atingirem a espessura de papel. O azul do rio não era simplesmente azul. Era o azul que se vê no fundo de uma bacia de água fresca em uma manhã de primavera, com reflexos que ela havia criado usando micropartículas de mica. A memória de seu avô, o primeiro a lhe dar uma caixa de ferramentas em miniatura, inundou-a. Ela se lembrou da aspereza da alça do pequeno martelo, feito para mãos infantis, e do peso reconfortante da régua de carvalho, as bordas desgastadas e suavizadas por décadas de uso. Ela podia quase sentir a textura da lixa de grão fino entre seus dedos, o som suave e ritmado do atrito da lixa contra a madeira balsa, um som que sempre a acalmava, um mantra de paciência e precisão. O contraste entre o mundo opulento e asséptico do carro de Sterling e este universo de poeira criativa e paixão era imenso. O carro representava a necessidade, o salário, a segurança. O pavilhão representava a alma, o risco e a possibilidade. Ela passou o polegar sobre a ponta dos dedos, sentindo a leve aspereza de um resíduo de cola seca que ela não havia conseguido limpar completamente, um sinal de que suas mãos haviam estado ocupadas, vivas. De volta ao veículo, Sterling suspirou audivelmente, embora o som tenha sido absorvido pela acústica perfeita do carro. Ele ajustou a gola de sua camisa, sentindo a rigidez do algodão egípcio contra seu pescoço. Ele detestava esperar. Esperar era passivo, e ele era uma criatura de ação. Ele olhou para o painel de controle digital, observando os números brilhantes da hora, cada segundo arrastando-se com uma lentidão insultuosa. Ele se permitiu um breve momento de diversão condescendente, imaginando Elara, a motorista sempre tão controlada e séria, com o rosto manchado de tinta ou resina, curvada sobre suas pequenas criações. Era um hobby bonito, ele admitia, mas fútil, um desvio de energia que poderia ser canalizado para ambições mais rentáveis. Ele pegou um pequeno bloco de notas de couro que estava no console central. A textura da capa era lisa, fria ao toque. Ele não escreveu nada, apenas sentiu a pressão do objeto sólido em sua palma, um ancoradouro na realidade financeira que ele controlava. Ele pensou nos números que revisaria mais tarde, nas transações internacionais, nos grandes fluxos de capital. Tudo tão vasto, tão significativo, em comparação com um mundo que cabia na palma de uma mão. O ar-condicionado sibilava suavemente, mantendo a temperatura em um equilíbrio perfeito. Não havia umidade, não havia calor excessivo. Era um ambiente de controle total. Ele podia ver, refletido no acabamento de alto brilho do console, seu próprio rosto, nítido e impaciente, com a sombra da barba perfeitamente aparada. Ele notou a maneira como a luz âmbar acentuava a linha de seu maxilar, projetando uma imagem de poder e autoridade. Este era seu domínio, este casulo de metal e luxo, e qualquer interrupção nesse fluxo de eficiência era vista como uma falha no sistema. Elara, voltando lentamente pelo corredor lateral do pavilhão, sentia o contraste da temperatura ao se aproximar da porta de saída. O ar externo mais frio e denso. Ela apertou a pasta fina que carregava contra o peito. A pasta não continha troféus ou certificados ainda, mas sim os esboços e as anotações sobre as técnicas que havia usado, o mapa de seu pequeno mundo. Ela podia sentir o peso leve desses papéis, que parecia mais significativo do que qualquer peso em barras de ouro. Ela pensou na crítica que havia recebido de um dos juízes,
um senhor idoso com óculos de aros grossos. Ele havia elogiado a saturação de cor que ela havia alcançado no telhado da minúscula cabana, um ocre profundo, quase queimado, que demorou horas a ser misturado. Ele descreveu a cor como evocativa de outonos longínquos. Essa frase, evocativa de outonos longínquos, ressoava em sua mente, um som mais gratificante do que qualquer aplauso ruidoso. Era a confirmação de que a precisão de sua visão havia se comunicado. Ao alcançar a porta de vidro, ela fez uma pausa breve. A luz do sol a cegou momentaneamente, um choque sensorial que a tirou da introspecção. Ela ajustou seu uniforme de motorista, sentindo a textura do tecido resistente e escuro. Um lembrete de sua função e da barreira que existia entre sua vida de serviço e sua vida de criação. Ela podia ver a silhueta inconfundível do carro, estacionado com a dignidade de um monólito escuro. Sterling, no banco de trás, não estava lendo ou trabalhando no momento. Estava simplesmente existindo no luxo, deixando sua mente vagar pelas próximas aquisições. Ele se lembrou da conversa que teve com Elara na semana anterior, quando ela mencionou timidamente a exposição. Ele havia dado uma risada curta e seca, um som mais de incredulidade do que de escárnio puro. Dioramas, Elara. Você está perdendo tempo que poderia usar para estudar logística avançada. Sonhos têm que ser escaláveis. Isso não é escalável. O eco daquela risada ainda reverberava na mente de Elara, enquanto ela caminhava em direção ao veículo. Ela sentiu a superfície lisa do asfalto sob seus sapatos, o cheiro de ozônio e vapor de água da rua quente. Ela sabia que Sterling estava impaciente. Podia prever a tensão em sua postura, o movimento rápido e preciso que faria para checar o tempo assim que ela abrisse a porta. Mas por um breve momento, enquanto o calor do sol tocava seu rosto, ela estava protegida pela memória do seu ocre queimado, do seu rio azul profundo, e pela satisfação silenciosa de ter criado beleza em escala diminuta, algo que o dinheiro dele jamais conseguiria comprar ou replicar com a mesma alma. A verdadeira escala não estava no tamanho, mas na profundidade da paixão investida. Ela se aproximou da porta traseira, a mão estendida para a maçaneta de metal frio. A transição estava prestes a ocorrer, do mundo da arte paciente para o mundo da urgência corporativa. Ela respirou fundo, inalando a fragrância urbana de metal quente e concreto, preparando-se para o cheiro limpo e estéril do interior do carro. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O ar-condicionado da cabine de luxo zumbia em um tom quase imperceptível, uma nota constante de eficiência que filtrava o caos da metrópole em uma quietude forçada. Lyra podia sentir o frio sutil do couro de alta qualidade, um material que parecia absorver e reter a arrogância de seu passageiro, Ômega. O cheiro predominante era uma mistura opulenta de ozônio filtrado, e a fragrância amadeirada, quase picante, que sempre acompanhava o bilionário, um perfume exclusivo que gritava poder sem nunca precisar se levantar. A risada dele, aguda e cheia de escárnio, ainda parecia vibrar no encosto de cabeça, um estofamento tão macio que deveria ser reconfortante, mas que, sob a circunstância atual, parecia apenas zombar de sua frustração silenciosa. Lyra apertou levemente o volante, sentindo a rugosidade intencional da costura dupla, um detalhe artesanal que contrastava brutalmente com a falta de humanidade na atitude de Ômega. Ela manteve os olhos fixos no fluxo do tráfego, observando como o vidro acústico triplo transformava buzinas estridentes em sussurros distantes e inofensivos. O painel à sua frente, um mosaico de monitores digitais de alta resolução, refletia a luz da tarde em tons frios de azul e branco, um testemunho da engenharia perfeita que ela tentava alcançar em seus próprios projetos. Ela tentou se concentrar na precisão da condução, mas a memória de sua invenção, aquele protótipo de mecanismo de sustentabilidade que ela havia demorado 3 anos para aperfeiçoar, e a forma como Ômega o havia descartado com um aceno de mão, continuavam a girar em sua mente. Ele havia dito que era muito poético, pouco lucrativo.
A memória a transportou instantaneamente para sua pequena oficina. Um contraste gritante com o luxo metálico daquele veículo. Na oficina, o cheiro era de serragem fina, óleo lubrificante e café frio esquecido. Ela podia quase sentir a textura áspera da lixa em suas pontas dos dedos, o calor do ferro de solda e o peso tranquilizador da pequena estatueta de cristal que ela usava como modelo de inspiração, o grande prêmio da inovação que era o seu objetivo final. A estatueta, mesmo sendo uma réplica barata, irradiava uma promessa. Quando a luz atingia suas arestas perfeitamente lapidadas, ela projetava um pequeno arco-íris na parede, um símbolo efêmero, mas poderoso, de que a beleza funcional era possível. Lyra pensou em Dona Elara, sua mentora na arte da precisão e do design. Elara, com suas mãos nodosas e cheiro suave de camomila misturado com tabaco de cachimbo, havia lhe ensinado que a verdadeira inovação não residia no volume de vendas, mas na elegância da solução. Lyra podia quase ouvir a voz rouca de Elara, incentivando-a a não desistir, lembrando-a de que os maiores visionários eram sempre ridicularizados antes de serem celebrados. O som do martelo de Elara, batendo ritmicamente na bigorna em um compasso lento e deliberado, era o verdadeiro som da persistência. O relógio digital no painel mudou discretamente, o número acendendo em um tom verde suave. Lyra notou a precisão milimétrica da transição, outro detalhe que a fascinava. Por que as pessoas podiam dedicar tanto tempo e recursos para aperfeiçoar um relógio em um carro, mas desprezavam a perfeição em um dispositivo que poderia beneficiar comunidades inteiras? Ômega, no banco de trás, ajustou a gravata de seda, o tecido deslizando sobre o colarinho engomado, com um ruído seco e satisfatório. Ele estava revisando mentalmente os números de sua última aquisição, sentindo a familiar onda de poder frio. Para ele, a paisagem urbana era uma planilha de investimentos, e as pessoas meros fatores de produção. Sua risada anterior não fora maliciosa, fora puramente transacional. Ela refletia o cálculo que descartava a paixão como um erro contábil. Ele se lembrava de seus primeiros dias, sim, mas essas memórias eram agora reescritas em sua mente como um épico de dureza, e não de necessidade. O mármore polido de seu escritório, onde a temperatura era mantida rigorosamente em 19 graus Celsius, era a representação física de sua filosofia. Frieza controlada leva à máxima clareza. Lyra sentiu um leve formigamento na palma da mão, lembrando-se da textura da carcaça do seu protótipo. Alumínio escovado, liso e frio, mas com uma complexidade interna que só ela conhecia. Era como se o objeto tivesse vida própria, pulsando com a energia de meses de trabalho. Ela havia passado noites inteiras sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada, ignorando o cansaço e a rigidez muscular, apenas para ver a peça se encaixar perfeitamente. O som de um clique, o clique exato que confirmava o alinhamento perfeito dos componentes, era a sinfonia particular de sua satisfação. O motor do veículo ronronava em um volume tão baixo que parecia um gato gigante e adormecido. Lyra observou um grupo de crianças jogando bola em um parque distante, as cores de suas roupas vibrando contra o verde intenso da grama. O contraste entre a despreocupação delas e o peso de sua própria ambição a atingiu de repente. Aquele prêmio, aquela estatueta de cristal, era mais do que um objeto. Era a chave para a credibilidade, a prova de que a poesia técnica poderia de fato remodelar o mundo. Ômega pigarreou, quebrando o breve silêncio, e o som foi exagerado pela acústica perfeita da cabine. Ele pegou seu dispositivo de comunicação, o som suave da tela de vidro respondendo ao toque de seus dedos, um som de metal e silício que era o verdadeiro hino de seu império. Ele nunca usava fones de ouvido. Ele gostava que todos soubessem que ele estava ocupado, que seu tempo era imensurável e valioso. Lyra se permitiu um momento de indulgência sensorial, absorvendo a beleza funcional do carro. O head-up display, Good, projetava informações de navegação no para-brisa, um exemplo de como a tecnologia podia ser elegante e não intrusiva. Seus próprios projetos visavam essa mesma harmonia. Ela pensou nos desenhos técnicos que estavam enrolados em um tubo em sua mochila,
cada linha traçada com grafite fino, cada anotação escrita à mão, contrastando com os modelos 3D impecáveis e frios que Ômega usava. Havia uma alma no papel, uma intenção na tinta, que o digital parecia perder. Ela lembrou-se do cheiro de chuva na cidade, da terra molhada que entrava pela janela aberta de sua oficina após uma tempestade. Esse cheiro era o oposto do ar filtrado e estéril que a cercava naquele momento. Aquele cheiro de chuva significava renovação, o cheiro de possibilidades. O cheiro de couro e ozônio aqui significava estagnação, o triunfo da conveniência sobre a criatividade. Ômega finalmente terminou sua ligação, guardando o dispositivo com um clique seco. Ele olhou brevemente para o reflexo de Lyra no retrovisor, mas seus olhos não registraram a pessoa, apenas a função. Ele viu apenas a motorista, o elo entre ele e seu próximo destino. A absoluta indiferença dele era, ironicamente, o que fortalecia a determinação dela. Se ele não podia ver o valor da criação, ela teria que forçá-lo a ver. Lyra imaginou o peso da estatueta de cristal em suas mãos. Não seria apenas o peso do vidro lapidado, mas o peso de todas as madrugadas, de todas as falhas corrigidas, de todas as ferramentas quebradas e substituídas. O frio inicial do cristal seria rapidamente aquecido pelo calor de sua vitória. Ela visualizou a luz refletida, não apenas em sua parede, mas no palco, diante de uma audiência que entenderia a diferença entre um mero produto e uma inovação com propósito. Ela pensou no som da aclamação, um som que seria muito diferente da risada seca de Ômega. Seria o som da validação silenciosa de Dona Elara, o som de seu próprio clique de satisfação amplificado para o mundo. O caminho ainda era longo e incerto, mas a imagem daquele arco-íris de cristal era o seu farol inabalável. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O interior do ultra-luxuoso veículo era um santuário de silêncio, um casulo de opulência que filtrava a cacofonia matinal da metrópole em um murmúrio distante e inofensivo. O couro dos assentos, de uma cor profunda e rica, exalava um aroma sutil e caro que pairava no ar climatizado, misturando-se levemente com o perfume cítrico e discreto que o passageiro, o magnata da tecnologia, invariavelmente usava. A luz da manhã, forte e dourada, era domesticada pelas janelas fumê, transformando-se em um brilho âmbar suave que banhava o painel de instrumentos meticulosamente desenhado. Elara, ao volante, mantinha o olhar fixo no horizonte de arranha-céus que se erguiam como monólitos de vidro e aço. Mas sua mente estava a milhas de distância, em um espaço mental onde a rotina diária se dissolvia e dava lugar à sua verdadeira paixão. Seus dedos, firmes e longos, agarravam o volante revestido de um material macio e tátil, a precisão de seus movimentos espelhando a disciplina que ela aplicava em seu ofício secreto. Ela podia sentir, sob a superfície polida do seu uniforme de motorista, a pulsação constante daquela ambição que raramente ousava verbalizar. Era um fogo lento, mas implacável, alimentado por horas de prática solitária, por esboços rabiscados em cadernos escondidos e pelo desejo quase palpável de que sua arte fosse finalmente reconhecida. O silêncio no carro era quebrado apenas pelo clique ocasional dos dedos do passageiro em sua tela de comunicação de alta potência e pelo ruído hipnótico dos limpadores de para-brisa, que deslizavam suavemente sobre o vidro, afastando a névoa fina e persistente que havia caído durante a madrugada. Esse som rítmico, quase um mantra, permitia que Elara se aprofundasse em suas memórias. Ela se lembrava da sensação específica da argila fria e úmida sob suas unhas, da resistência inicial do material que se rendia gradualmente à sua vontade, transformando-se de uma massa informe em algo com forma e intenção. Aquele cheiro terroso, quase mineral, era o seu aroma favorito no mundo. Um contraste gritante com o ambiente estéril e de alta tecnologia em que passava a maior parte de seus dias úteis. Ela recordava a oficina improvisada no canto de sua pequena moradia, a luz fraca da lâmpada de mesa projetando sombras longas e dramáticas sobre os projetos inacabados. O chão estava sempre ligeiramente empoeirado,
não por sujeira, mas pelo pó fino resultante do lixamento e polimento. Cada peça que ela criava era um pedaço de sua alma, uma expressão de emoções complexas que ela não conseguia transmitir através das palavras. Havia a peça da competição do ano passado, aquela que quase a levou ao pódio. A forma como a luz do sol da manhã capturava as curvas da escultura, destacando a complexidade da textura que ela havia passado semanas refinando. A memória da decepção, amarga mas instrutiva, ainda lhe picava, mas era superada pela motivação renovada. O magnata tossiu levemente, um som seco e autoritário que a trouxe de volta ao presente. Ela ajustou o espelho retrovisor, observando o reflexo austero de seu empregador, que parecia mais uma estátua vestida com tecido de alta costura do que um ser humano vibrante. Ele estava imerso em dados financeiros, sua testa franzida em concentração. Ele não via Elara. Ele via apenas o motorista, um acessório necessário para sua eficiência. Essa invisibilidade era, paradoxalmente, sua maior aliada. Permitia-lhe sonhar abertamente, sem medo de ser julgada. O percurso matinal, que geralmente durava 45 minutos, parecia se estender em um tecido elástico de tempo, cada semáforo vermelho oferecendo uma pausa para a introspecção. Ela observava a arquitetura da cidade que passava. Os reflexos distorcidos nos painéis de vidro, a dança incessante dos pedestres apressados, cada um seguindo sua própria trajetória secreta. Ela notava os detalhes que a maioria ignorava. A cor específica do musgo crescendo na junta de uma calçada antiga, o padrão de desgaste no metal de uma grade de ventilação, a forma como a fumaça de um café local se enrolava no ar frio. Todos esses elementos, de alguma forma, alimentavam seu reservatório criativo. A cabine do veículo era um microcosmo de contrastes. De um lado, o luxo frio e calculista do dinheiro. Do outro, a paixão ardente e despretensiosa da arte. Elara pensava na grande vitrine que ela havia visto em uma praça, onde o troféu da competição anual estava em exibição. Um objeto reluzente, trabalhado em metal e cristal, que simbolizava o auge da excelência em sua área de atuação. Ela não desejava a fama ou a riqueza que acompanhavam o prêmio. Ela ansiava pela validação silenciosa, pela prova de que as incontáveis horas dedicadas à sua arte tinham valor intrínseco. O cheiro de ozônio, que vinha da tecnologia de purificação do ar do carro, era quase imperceptível, mas Elara o notava, sublinhando a artificialidade daquele ambiente. Ela sentia a vibração mínima do motor, mais um sussurro do que um rugido, uma potência contida que refletia a sua própria energia reprimida. Ela se lembrava de uma conversa superficial que havia tido com um colega motorista no dia anterior, sobre a dificuldade de manter um sonho vivo enquanto se cumpriam as obrigações da vida adulta. O colega havia desistido de sua paixão pela música. Elara, no entanto, havia dobrado sua determinação. O caminho seguia pelas avenidas largas e arborizadas, onde as copas das árvores formavam um dossel verde escuro sobre o asfalto. A sombra e a luz se alternavam rapidamente na cabine, criando um efeito estroboscópico sutil que acentuava a quietude interna de Elara. Ela repassava mentalmente os ajustes que precisava fazer em seu projeto atual, uma peça complexa que exigia um equilíbrio delicado entre a fluidez orgânica e a rigidez estrutural. Ela visualizava o peso exato da ferramenta em sua mão, o ângulo preciso do corte, a paciência necessária para esperar que o material curasse antes de avançar para a próxima etapa. Cada detalhe era um ritual, uma meditação. A jornada para o prédio corporativo do magnata era sempre a mesma, uma repetição metódica que proporcionava a segurança da previsibilidade. Essa previsibilidade era o que lhe permitia alocar sua energia mental para o que realmente importava. Ela pensava no peso do troféu. Ela nunca o tinha segurado, mas imaginava a frieza do metal contra a palma da mão, a sensação de anos de esforço condensados em um único objeto de reconhecimento. Não era apenas metal. Era a materialização de uma jornada de sacrifícios e dedicação inabalável. O relógio digital no painel mudava para o próximo minuto,
Um lembrete silencioso da inexorável passagem do tempo, tempo que ela precisava gerenciar com precisão cirúrgica para equilibrar o trabalho e sua vocação. Ela soltou um suspiro quase inaudível, um pequeno sopro de ar que continha a soma de suas esperanças e seus medos. O tecido de sua camisa estava perfeitamente engomado, mas por baixo, o coração de Elara batia no ritmo de uma artista que estava à beira de uma grande revelação. Ela estava esperando, paciente e focada pelo momento certo, pela oportunidade que mudaria o curso da sua narrativa. A cidade continuava a vibrar ao seu redor, indiferente, mas ela estava no controle de seu próprio pequeno universo. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O ar rarefeito daquela sala de espera de alto nível parecia vibrar com a memória do rugido ensurdecedor da multidão, um zumbido sutil e distante que ainda ecoava nos tímpanos, como a nota sustentada de um violoncelo amplificado, reverberando após um concerto monumental. O troféu que descansava sobre uma mesa auxiliar de ébano maciço e polido refletia a luz suave do ambiente, projetando pequenos arcos-íris nas paredes de revestimento texturizado, que pareciam absorver qualquer som áspero. Não era apenas metal pesado. Era o peso concentrado de anos de madrugadas frias e rejeição silenciosa, encapsulado em uma forma brilhante e esculpida. Ao tocar a superfície lisa e fria com a ponta dos dedos, a pele capturava a sensação de micro-arranhões invisíveis, cada um representando uma hora extra não remunerada, um sorriso forçado para um passageiro mal-humorado, ou o cheiro persistente de combustível misturado ao vapor do café barato, que era o único companheiro nas viagens noturnas intermináveis. A cor do carpete, um azul marinho profundo e austero, tingido com filamentos de seda, contrastava drasticamente com o cinza desbotado e oleoso do uniforme que ele, ou ela, costumava vestir. A lembrança daquele tecido áspero contra a pele vinha forte, especialmente nos dias de verão, quando a cabine do veículo de serviço parecia um forno, e o suor escorria invisivelmente, misturando-se à frustração silenciosa. A luz que agora banhava a sala era diferente. Era filtrada, quente, quase dourada, muito distante da iluminação fluorescente e impiedosa da estação de serviço à beira da estrada, onde ele, ou ela, costumava parar para um breve e agridoce descanso, observando a madrugada engolir a paisagem urbana com sua indiferença fria. Cada respiração neste novo espaço parecia mais leve, embora o nó na garganta, forjado por anos de dúvida e sarcasmo alheio, ainda estivesse presente. Uma lembrança física da extensão da jornada. O perfume no ar era de limpeza impecável e algo mais. Talvez um toque de madeira de sândalo antigo ou uma nota de baunilha. Um aroma sofisticado que jamais se misturaria com o cheiro de óleo queimado ou o cheiro azedo de restos de comida esquecidos no banco de trás do carro de trabalho. A memória da risada do magnata ressoou, não como um som estrondoso, mas como uma vibração baixa e constante, um ressonar interno, como o som abafado de um motor de luxo em marcha lenta, pronto para acelerar para longe. Era uma risada de desprezo polido, envolta em seda fina e ostentação de poder, que dizia, sem precisar de palavras diretas: seu sonho é irrelevante, pequeno, patético, e jamais cruzará meu caminho novamente. Ele, ou ela, podia reviver a textura da poltrona de couro marroquino onde o bilionário estava sentado, o calor irradiando de sua confiança inabalável, a opulência fria de sua presença. O som daquela gargalhada tinha a qualidade de vidro quebrando em câmera lenta, estilhaçando a pouca fé que restava naqueles dias de luta. E o que era mais doloroso, não era a zombaria em si, mas o silêncio glacial que se seguiu, o momento em que a porta do carro foi fechada com um clique seco e preciso, deixando para trás apenas o motorista e o vazio da ambição zombada. Aquele silêncio era pesado, denso, como névoa fria no amanhecer, cobrindo tudo com uma camada de impossibilidade. Ele, ou ela, deslizou a mão pela superfície da mesa de apoio novamente. A madeira era tão lisa, tão perfeitamente lixada,
que parecia quase líquida sob o toque. Os olhos se fixaram nas partículas de poeira dourada flutuando na coluna de luz que vinha da janela alta. Cada partícula uma metáfora para os milhões de momentos insignificantes que se somaram a este único colossal momento de reconhecimento. O som mais alto na sala agora era o sutil crepitar da eletricidade estática nos equipamentos de transmissão que estavam desligados. Um lembrete do frenesi de flashes e gritos que havia ocorrido apenas minutos antes. Os músculos dos ombros e da nuca, que estiveram tensos por semanas a fio, começaram lentamente a ceder, enviando ondas de alívio doloroso pelo corpo. Era a libertação da tensão acumulada em cada curva perigosa, em cada prazo apertado, na busca incessante por aquela fração de segundo de perfeição que definia a excelência em seu campo. Mesmo o sabor da água mineral, cristalina e gelada que ele, ou ela, tomou de um copo de cristal elegante, parecia mais intenso, purificado pelo esforço hercúleo. O peso do troféu nas mãos, quando o pegou novamente para sentir o material maciço, uma liga brilhante e fria, era a prova tátil, a evidência inegável de que o trabalho silencioso havia superado o escárnio barulhento e público. A cor do metal não era apenas dourada, não era apenas um reflexo. Era a cor da persistência cozida em fogo brando, a cor da madrugada vista do para-brisa, a cor do pneu na pista empoeirada, a cor de um sonho que se recusou a morrer. A visão periférica capturou o reflexo da própria pessoa no vidro escuro da janela. Uma silhueta que, embora vestida de maneira impecável e diferente, ainda carregava a postura, sutilmente, de quem está acostumado a esperar, a quem está acostumado a servir. A verdadeira mudança, no entanto, era interna, irradiando de dentro para fora. A chama que antes era apenas uma brasa escondida sob cinzas agora queimava brilhantemente, aquecendo o ambiente com uma intensidade que só poderia ser alcançada após ter resistido ao vento frio e cortante da descrença generalizada. Lembro-me do cheiro forte de chuva pesada na pista de asfalto perto de casa, quando ele, ou ela, praticava horas a fio, o som ritmado dos limpadores de para-brisa funcionando no máximo como o único acompanhamento musical naquela solidão dedicada. Lembro-me do cheiro doce de gasolina no ar da garagem apertada, um aroma que era, de alguma forma, reconfortante, o cheiro de potencial não realizado de promessa. Agora esse cheiro havia sido substituído pelo luxo neutro e asséptico, mas a memória sensorial da luta era a âncora que impedia que o momento presente se tornasse irreal demais, etéreo demais. O calor da própria palma da mão sobre o metal frio do prêmio criava um microclima de significado singular. Era o ponto de convergência de todas as noites insones, de todas as refeições rápidas e frias consumidas no volante, de toda a paciência testada ao limite. O silêncio que agora reinava não era o silêncio vazio da espera humilhante, mas um silêncio preenchido, saturado de significado e conquista. Cada detalhe da sala parecia intencionalmente caro, meticulosamente pensado, mas era apenas o pano de fundo para a história silenciosa que se desenrolava na mente e no coração. A textura das cortinas, um veludo pesado de cor esmeralda profunda, caía em dobras simétricas, absorvendo o som e a luz excessiva, criando uma câmara de isolamento quase perfeita. Seus olhos percorreram as molduras das portas, entalhadas com padrões geométricos simples, mas de uma elegância atemporal. A atenção aos detalhes do design interior era esmagadora, e ele, ou ela, se perguntava se o magnata, o homem que zombara de seus sonhos e ambições, notava esses pequenos toques de arte ou se apenas via o custo total da decoração. Provavelmente apenas o custo. A mente voltou brevemente ao pequeno apartamento da juventude, a cozinha apertada onde o fogão antigo soltava um cheiro metálico de gás, ao som estridente e ininterrupto dos vizinhos e a vista sombria da parede de tijolos úmidos do lado de fora da janela quebrada. Esse contraste abrupto era o verdadeiro troféu. A medição exata da distância percorrida daquela umidade opressiva e da falta de esperança até este ar perfeitamente climatizado e perfumado. A luz do sol da manhã costumava ser cinzenta, filtrada pela poluição
e pelas persianas quebradas. Agora, era brilhante, quase ofuscante de tão pura, forçando um piscar lento e pensativo, um reconhecimento da nova realidade. O tecido da roupa que vestia agora era macio, fluido, um conforto que contrastava drasticamente com a rigidez e a coceira do poliéster de anos atrás. O som de passos distantes no corredor, amortecidos pelo carpete espesso, era um lembrete de que o mundo exterior continuava a girar. Mas, por um instante, o tempo estava suspenso neste pequeno cubo de Vitória. A pele ainda sentia a vibração fantasma da velocidade extrema, a adrenalina da ultrapassagem no último segundo, o microsegundo de hesitação que poderia ter custado absolutamente tudo. Essa memória cinética era a parte mais difícil de dissipar, a dança violenta mais precisa, entre o controle absoluto e o caos iminente que definia a essência do seu talento singular. Ele, ou ela, podia sentir o cheiro sutil do próprio suor frio, misturado ao cheiro novo e desconhecido do sucesso resplandecente. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O ar espesso e vibrante da arena de chegada parecia ter peso, uma massa sonora e física composta pelo rugido incessante de dezenas de milhares de espectadores, o ritmo pulsante da música de encorajamento que ecoava através de caixas acústicas estrategicamente posicionadas, e o som muito mais íntimo e agonizante da respiração de centenas de atletas que se aproximavam da linha. Era um ambiente caótico, mas estranhamente harmonioso, onde a exaustão se misturava com a euforia de uma maneira que o magnata, até então imerso apenas no silêncio climatizado de sua bolha de luxo e eficiência, nunca havia sequer concebido como possível. Ele estava parado na área VIP elevada, o calor do asfalto subindo em ondas visíveis, distorcendo levemente a imagem dos competidores que se arrastavam nos metros finais. Seu paletó sob medida, de um tecido leve e caro, parecia subitamente pesado e desnecessário em contraste com o mínimo indispensável de vestuário esportivo dos corredores, manchados de suor e sal. A memória do escritório, 3 meses antes, atingiu-o com a força de um choque elétrico. O aroma de couro novo e café gourmet pairava no ar daquela sala, enquanto ele, com a caneta de metal polido girando distraidamente entre os dedos, havia escutado a proposta de sua motorista com uma condescendência quase clínica. Ele havia rido, não de maldade intencional, mas da absoluta incongruência do sonho dela com o mundo de eficiência e métricas que ele habitava. A imagem vívida da textura da mesa de madeira escura, importada de uma floresta remota, e o reflexo perfeito da luz de teto no seu copo de água cristalina contrastava brutalmente com a sujeira, o suor e a crueza emocional que agora o cercavam. Ele havia dito, com aquela voz profissionalmente polida, que ela deveria focar em metas realistas e produtivas, talvez sugerindo um curso avançado de direção defensiva ou a otimização de rotas. Ele nem se lembrava do custo daquele curso, mas lembrava-se da maneira como os olhos dela, geralmente atentos ao retrovisor e à fluidez do trânsito, haviam se fechado por um instante. Uma breve flicker de dor contida que ele havia imediatamente ignorado como um custo menor da gestão de pessoal. Agora, olhando para o mar de rostos esgotados, a motorista, Elara, surgiu da massa. Ela não estava correndo. Ela estava lutando contra a própria gravidade. Seus músculos gritavam silenciosamente, uma sinfonia interna de ácido lático e esforço brutal. O sol do meio-dia refletia em seu rosto vermelho, mas havia uma concentração feroz, uma linha tênue de determinação que parecia esculpida em seu maxilar. O magnata, que passara a vida medindo o desempenho em gráficos de barras e relatórios trimestrais, começou a medir algo novo, a resiliência humana manifestada em pura dor física. Ele notou os tênis dela, um modelo específico de amortecimento que ele, em uma de suas raras pesquisas de mercado irrelevantes, sabia ser caro e técnico, cobertos por uma fina camada de poeira e sal. Ele tentou racionalizar a visão. É apenas um esporte, uma prova de resistência. Mas a energia que emanava dela era diferente.
Não era apenas sobre cruzar uma linha. Era sobre provar a validade de algo que ele, com todo o seu poder financeiro e influência, havia declarado ser uma fantasia fútil. Ele observou o movimento sutil de seus braços, que já não bombeavam com força, mas balançavam em um ritmo automático, quase hipnótico, sustentando o equilíbrio de um corpo que clamava por repouso imediato. A camiseta técnica, que ele vagamente se lembrava de ter visto pendurada de forma impecável no banco de trás do carro durante uma viagem matinal, estava agora encharcada, desenhando o contorno de suas costas. Ele pensou na quilometragem percorrida, não na rua, mas no asfalto quente da competição, e a escala de seu esforço o atingiu. O som do locutor aumentou. A voz rouca amplificada pelos alto-falantes de forma ensurdecedora, chamando os números finais dos competidores que se aproximavam da fita de chegada. O cheiro de suor, linimento e o adocicado de bebidas energéticas pairava no ar. Um coquetel olfativo da perseverança. Enquanto Elara avançava, cada passo parecia um desafio à física. Ela pisava com a parte externa do pé direito, um sinal de fadiga extrema que ele notou com uma precisão surpreendente. A mesma precisão que ele usava para detectar uma falha em um relatório financeiro de milhões. Ele lembrou-se das manhãs frias de outono, quando a encontrava no estacionamento. E ela estava sempre estranhamente alerta, o cabelo ainda úmido, os olhos brilhantes. Ele havia presumido que era apenas o vigor da juventude. Agora ele percebia que era o resíduo das 3 horas de treino extenuante que ela havia concluído antes mesmo de o sol nascer. A memória da garagem silenciosa, onde o luxuoso veículo ficava estacionado, esperando por seu comando, era um contraste gritante. Ele conseguia quase sentir o toque suave do volante de couro em suas mãos, a quietude absoluta da cabine, projetada para isolá-lo do mundo exterior. O mundo exterior, percebeu ele agora, era este turbilhão de humanidade gritando e celebrando. A quietude era a ausência de vida. O barulho era a manifestação de um propósito. Os olhos de Elara se fixaram em um ponto além da multidão, além da fita, talvez em uma memória, ou talvez apenas focados em impedir o colapso. Ela deu mais um passo, e depois mais um. A pele tensa sobre as maçãs do rosto indicando a tensão muscular em todo o corpo. O magnata, pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando em margens de lucro ou aquisições. Ele estava pensando no custo invisível do sucesso. As horas de sono perdidas, os músculos doloridos, a disciplina monástica necessária para manter um sonho vivo sob o peso da rotina diária. Aquele esforço que ele havia desprezado como um hobby frívolo era na verdade uma manifestação de uma força de vontade que ele admirava em seus pares empresariais, mas nunca havia reconhecido em um nível tão fundamental e pessoal. Ele viu quando ela cambaleou levemente, a perna direita falhando por um instante, e um murmúrio de preocupação percorreu a seção da plateia mais próxima, mas ela se recuperou com uma determinação instantânea, como se tivesse reativado um interruptor interno de emergência. A visão da linha de chegada, com seus cronômetros digitais brilhando intensamente, era a única coisa que a mantinha unida. Para ele, acostumado a ver o sucesso como uma transação financeira, a beleza daquele momento era puramente ética, uma demonstração de caráter inabalável. Ele notou as pulseiras de silicone em seu pulso, cada uma provavelmente representando um objetivo de treinamento ou uma causa beneficente que ela apoiava. Ele, em contraste, usava um relógio de metal precioso que indicava apenas o tempo e o status. O valor emocional dos artefatos dela superava em muito o valor de mercado do seu. A multidão começou a gritar o nome genérico da cidade da corrida, um coro ensurdecedor de apoio que parecia empurrá-la nos últimos 10 metros. O cheiro de grama recém-cortada vindo do parque adjacente misturava-se ao cheiro metálico de adrenalina. O magnata apertou a barra de proteção do camarote, sentindo o metal frio sob seus dedos. Ele não estava mais observando como um chefe, mas como um espectador cativado, talvez um aluno. Ele se lembrou da última vez que havia sentido uma dor física tão intensa.
Talvez um treino de golfe mal executado anos atrás. Uma dor que ele havia resolvido instantaneamente com um fisioterapeuta caro. A dor dela, ele entendia agora, era uma parte intrínseca da sua conquista. Ele observava o drama silencioso de cada músculo, a luta contínua da mente contra o corpo. O mundo parecia ter diminuído para apenas a distância entre os tênis dela e a faixa de chegada. A luz do sol da tarde incidia de um ângulo que fazia o suor em sua testa parecer minúsculas joias de esforço. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O ar em o Salão das Artes era espesso, pesado com o silêncio reverente que paira apenas sobre obras de significado imenso. Não era um silêncio vazio, mas uma tapeçaria sonora tecida por suspiros contidos, pelo suave arrastar de sapatos sobre o piso de mármore polido e o clique ocasional de alguma câmera discreta, quase sempre acompanhado de um murmúrio abafado de admiração. A luz, filtrada por clarabóias altas e difusas, banhava a peça central com uma precisão quase cirúrgica, destacando cada curva, cada imperfeição intencional do material terroso que compunha o corpo principal da escultura. A cor da obra, um tom profundo de terracota misturado com veios de um azul cobalto quase impossível de replicar, parecia absorver toda a luz ambiente, devolvendo-a em flashes de brilho sutil que pareciam pulsar com vida própria. O magnata estava ali, parado em meio à multidão silenciosa de admiradores, sentindo o peso daquele momento esmagar a arrogância que ele havia cultivado e usado como armadura por décadas. A peça, intitulada O Voo do Crisálida, não era meramente um objeto de beleza. Era uma manifestação física da resiliência, uma prova tangível do espírito indomável que ele havia desdenhado. Ele podia sentir o cheiro fraco de cera de polimento, misturado com a poeira antiga do salão e o perfume caro das pessoas ao seu redor. Um contraste gritante com o cheiro de óleo diesel, couro novo e café frio que ele associava invariavelmente ao banco de trás de seu veículo de luxo e à presença constante de sua motorista. A ficha de identificação, pequena, minimalista e discreta, fixada ao lado do pedestal de pedra escura, confirmava de forma irrefutável o que seu coração já havia gritado em um alarme interno. O nome de Aurora estava ali. A mesma Aurora que o levava pontualmente para reuniões matinais, que antecipava suas necessidades de rotas e horários com uma eficiência quase robótica, era a mente e as mãos por trás daquela obra-prima, que agora hipnotizava o público e ganhava o prestigiado troféu. A textura da argila queimada, vista de tão perto, parecia quase orgânica, viva sob a iluminação especializada. Ele imaginou o calor excruciante do forno, a paciência infinita das mãos dela, o movimento preciso, quase meditativo, dos dedos moldando a forma antes que o fogo a endurecesse em uma eternidade silenciosa e frágil. A borda superior da escultura, onde o azul vibrante se misturava ao marrom escuro, era pontiaguda e angular, representando a luta, a dificuldade inerente à metamorfose, a dor necessária para a ascensão e a separação do casulo. Seus olhos percorreram a base da peça repetidamente, buscando instintivamente qualquer vestígio de pressa, descuido ou a marca de um amador, mas encontrando apenas a perfeição dedicada, a atenção meticulosa aos detalhes que ele nunca havia associado a um trabalho extra ou a um hobby fútil que ocupava o tempo de folga de sua funcionária. A lembrança do dia em que ele riu dela voltou com uma clareza dolorosa, esmagadora, como um vídeo em alta definição rodando em câmera lenta dentro de sua mente superracional. Era uma manhã cinzenta, pesada com a umidade da chuva fina. A janela lateral do veículo estava embaçada, o som da chuva abafando o rádio sintonizado em notícias econômicas. Ele estava curvado, revisando contratos digitais em uma tela portátil, os óculos de leitura posicionados na ponta do nariz. Aurora, sempre profissional, invisível e silenciosa, havia hesitado por um instante antes de quebrar o silêncio. A voz dela era baixa, quase um sussurro, mencionando que precisaria de alguns dias de folga programados, que era o período da exposição anual.
Ele havia perguntado com aquela indiferença casual e patronizante que os poderosos usam como escudo contra a vulnerabilidade alheia, sobre o que se tratava. É sobre arte, senhor. Minhas esculturas. Ela havia respondido, e havia um brilho fugaz de orgulho contido em seus olhos pelo retrovisor. E então, o riso. Aquele riso seco, curto que vinha da garganta e não dos olhos, desprovido de qualquer alegria real. Ele havia dito algo sobre manter os pés no chão, sobre focar no pagamento constante em vez de sonhos etéreos e instáveis. As palavras exatas eram agora uma névoa nebulosa, mas a intenção, a zombaria implícita, a desvalorização sutil de sua paixão estava gravada a ferro e fogo em sua memória. Ele podia sentir a temperatura subir ligeiramente em seu pescoço, o rubor da vergonha tardia ao reviver a cena. Não era apenas a humilhação, era a percepção da sua própria miopia absurda. Ele, o homem que se gabava publicamente de enxergar oportunidades onde outros viam apenas barreiras, havia falhado miseravelmente em reconhecer o potencial bruto, a paixão indomável, a determinação silenciosa que estava bem ali, sentada a poucos metros dele, no assento do motorista, todos os dias. O reflexo suave de uma luminária de teto moveu-se lentamente na superfície lisa do mármore do pedestal, capturando sua atenção momentaneamente. Ele observou o padrão intricado das veias na pedra, um microcosmo da complexidade da própria vida e da natureza. A sensação de estar subdimensionado, de ser julgado e encontrado em falta não por outros críticos, mas pela sua própria falha moral de empatia e reconhecimento, era quase física, um aperto no peito. Ele esticou a mão, quase tocando a escultura para sentir a aspereza do material, mas parou abruptamente. Tocar seria uma profanação, uma invasão. A peça pertencia integralmente a ela. Era o testemunho silencioso e inegável do trabalho invisível que ele havia desdenhado com tanta facilidade. O cheiro de metal frio de sua própria aliança, forjada em ouro e poder, parecia mais forte e pesado em seus dedos. Ele respirou fundo e lentamente, tentando inutilmente estabilizar o tremor leve em suas mãos. Cada linha, cada curva daquela peça de arte falava com eloquência da personalidade reservada e forte de Aurora. A força silenciosa que ela demonstrava ao dirigir por horas a fio, a atenção meticulosa aos detalhes do trajeto, a forma como ela sempre antecipava seus pedidos, antes mesmo que ele os formulasse. Tudo isso estava encapsulado ali, solidificado na argila. A curva que representava o voo não era uma ascensão explosiva e dramática, mas sim uma elevação gradual, medida, o tipo de progresso sustentável que só vem com dedicação inabalável, forjada dia após dia, longe dos holofotes e da aprovação externa. Ele lembrou-se vagamente de vê-la de relance uma tarde tardia, mexendo em algo cuidadosamente embrulhado no porta-malas, que agora a ficha caía com um peso ensurdecedor. Não eram as compras do supermercado, mas as ferramentas, a argila, o equipamento necessário para construir aquela obra-prima. Ele havia presumido, com a arrogância inerente à sua classe, que ela estava apenas organizando o kit de primeiros socorros ou os cabos de bateria. Que erro monumental de percepção, que presunção elitista. O murmúrio das vozes ao redor era agora um zumbido distante, como se o mundo estivesse girando em velocidade normal, mas ele estivesse preso em uma bolha de tempo dilatado, focado apenas na forma, na textura e no significado profundo da escultura. A maneira como a sombra projetada pela peça dançava suavemente e se estendia, conforme as pessoas se moviam perto do pedestal, criava uma sutil ilusão de movimento, de uma vida pulsante aprisionada dentro do material inerte. Era um paradoxo visual que capturava a essência da criatividade na sua forma mais pura. Dar alma e voz ao que não tem. Ele pensou na infinidade de horas que ela deve ter dedicado àquele trabalho, sacrificando descanso, sono e talvez até refeições para alimentar essa chama criativa interna. O investimento emocional dela superava em muito o investimento financeiro que ele, o magnata, considerava a métrica suprema de valor.
Aquela obra valia mais do que qualquer transação da qual ele tivesse participado na última semana inteira. Valia a prova irrefutável de que o valor de uma pessoa não está atrelado ao seu cargo atual, nem ao salário que recebe, mas à paixão que ela nutre secretamente, a busca incessante por uma expressão autêntica e verdadeira. O cheiro de jasmim, talvez do perfume de uma mulher que passava muito perto, misturou-se brevemente com a frieza do ar-condicionado, trazendo uma onda fugaz de serenidade antes que o peso da sua própria tolice voltasse a se impor, mais forte do que antes. Ele observou o reflexo distorcido de seu próprio rosto na superfície levemente esmaltada da escultura, vendo ali não o empresário de sucesso e poder, mas um fantoche patético de seus próprios preconceitos superficiais. A beleza intrínseca da peça era humilhante. Era uma lição silenciosa de humildade, administrada pelo motorista que ele havia subestimado tão cruelmente. Os contornos delicados da base se elevavam em uma espiral ascendente, um movimento artístico que desafiava a gravidade e celebrava o esforço. Era como se a própria estrutura material estivesse gritando a necessidade universal de sonhar alto, de mirar além do horizonte imediato e das obrigações diárias. A paleta de cores, embora intencionalmente limitada, continha uma profundidade oceânica de significado. O azul, em particular, lembrava a cor do céu limpo após uma tempestade violenta e purificadora, prometendo clareza e renovação. Ele imaginou Aurora, sozinha em seu ateliê improvisado, talvez na garagem ou em um canto da sala, coberta de argila seca e concentrada, imune ao barulho do mundo exterior, e mais crucialmente, imune à indiferença casual de seu empregador. O som distante de um piano sendo tocado em alguma parte do edifício, uma melodia clássica suave e melancólica, completava a cena, conferindo-lhe uma qualidade quase onírica. Ele precisava urgentemente de ar, mas estava preso àquele local pela gravidade moral do reconhecimento tardio. A sua garganta estava seca, uma sensação que ele raramente experimentava, acostumado a ter controle absoluto sobre todas as situações e reações. A perda de controle era ao mesmo tempo refrescante e aterrorizante. Ele estudou a maneira como a sombra da sua mão projetava-se na parede branca atrás da escultura. Um detalhe insignificante, mas que parecia ganhar importância filosófica naquele momento de introspecção forçada. A cada respiração, o ar entrava em seus pulmões carregado daquele silêncio artístico, purificando a poeira de anos de julgamento precipitado e superficial. Ele podia ouvir o eco fantasma da sua própria voz desdenhosa, e o contraste com a grandiosidade silenciosa e poderosa da obra era esmagador, um martelo batendo na porta de sua consciência. Ele relembrou as manhãs em que Aurora parecia ligeiramente mais cansada do que o normal, os olhos com bolsas discretas, e como ele havia atribuído isso à rotina extenuante de dirigir, nunca à vigília criativa, à luta noturna para dar forma ao seu sonho. Ele nunca havia considerado que a energia gasta em moldar o barro era infinitamente mais valiosa e exaustiva do que a energia gasta em navegar o trânsito frenético da cidade. A superfície do pedestal, fria ao toque imaginário, representava a frieza inicial de sua própria reação. A escultura, quente em sua expressão artística, era o fogo inextinguível da paixão de Aurora. O contraste era a própria história deles, resumida ali. Ele se inclinou minimamente para ler o pequeno cartão do curador que descrevia o processo de criação, mencionando a busca por materiais sustentáveis e o uso de técnicas ancestrais de queima. Detalhes técnicos que para ele, um leigo em arte, soavam como magia alquímica. A magia da transmutação da matéria bruta em significado eterno. Ele se perguntava se ela havia usado as horas de espera intermináveis, enquanto ele estava em reuniões monótonas sobre fusões e aquisições, para esboçar mentalmente as formas, para planejar os ângulos e as proporções da peça que agora era premiada. O tempo, que ele via apenas como dinheiro e produtividade financeira, era para ela a moeda de troca para a eternidade da arte. A sensação de areia sob os seus pés, embora estivesse em um salão de mármore, era uma memória sensorial subconsciente e fugaz de férias passadas à beira-mar.
e ele tentou ancorar-se nessa lembrança para não ser completamente varrido pela onda avassaladora de admiração e arrependimento que o consumia. O azul cobalto na escultura parecia brilhar de uma maneira nova, refletindo não a luz externa, mas uma luz interior, a luz da realização. Ele precisava encontrar Aurora, mas o medo de encará-la, de admitir verbalmente o seu erro, paralisava-o. Ele se sentia como um aprendiz diante de um mestre, mesmo que no mundo dos negócios, ele fosse considerado o mestre de tudo. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O silêncio na vasta arena de vidro era ensurdecedor, quebrado apenas pelo leve zumbido dos holofotes. Elara estava no centro do palco, ao lado de sua criação, o pequeno veículo que ela havia projetado e construído em sua garagem, usando peças recuperadas e muita força de vontade. Ela o chamava de o vagalume, pois era pequeno, humilde, mas carregava sua própria luz inconfundível. Do outro lado da barreira de veludo, na primeira fila, estava o Sr. Thorne, seu ex-empregador, o bilionário que rira abertamente da ideia de um motorista querer competir com engenheiros de elite. Seu sorriso de escárnio habitual estava ligeiramente mais contido agora, substituído por uma curiosidade cautelosa, mas o ceticismo ainda pairava sobre ele como uma nuvem escura. Os juízes, um painel austero de lendas da inovação e do design, sussurravam e folheavam os relatórios técnicos. Elara sentia o peso de cada dia de trabalho, de cada noite sem dormir, de cada centavo economizado, condensado naquele instante. Ela não tinha os recursos dos concorrentes, conglomerados globais que gastavam fortunas apenas em publicidade, mas ela tinha paixão. E, crucialmente, ela tinha uma solução de eficiência que nenhum deles havia sequer considerado. A espera se estendeu, alongando-se em uma eternidade onde o tempo parecia líquido. Elara fechou os olhos e lembrou-se do som da risada de Thorne quando ela mencionou que usaria o prêmio para financiar um centro de mentoria para jovens sonhadores. Você está sonhando acordada, Elara. A vida real não é uma história edificante, ele havia dito, com a frieza de quem nunca precisou lutar por nada. Essa memória não a irritou. Em vez disso, solidificou sua calma. Ela não estava ali para provar nada a ele, mas para provar a si mesma que a imaginação, quando aliada à dedicação, era a moeda mais valiosa de todas. Finalmente, a presidente do júri, uma engenheira renomada internacionalmente, tomou a palavra. Ela elogiou a qualidade geral dos projetos, mencionando a impressionante engenharia e o luxo das máquinas corporativas. O coração de Elara deu um salto quando ela ouviu o nome do primeiro vice-campeão, um protótipo futurista de uma grande corporação. Segundo lugar, outro gigante da indústria. O ar da sala parecia rarefeito. Restava apenas o prêmio máximo, o troféu da inovação audaciosa, concedido não apenas à técnica, mas ao espírito que impulsionava o futuro. A presidente sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto severo. Este ano, ela declarou com a voz firme, o vencedor não é apenas um projeto, é uma prova de que a engenharia mais inteligente é aquela que abraça a sustentabilidade, a acessibilidade e a paixão singular. O vencedor do troféu da inovação audaciosa é Elara Vance, com o vagalume. Um rugido de aplausos irrompeu, misturando-se com o som dos flashes. Elara mal conseguiu processar o movimento de seus próprios pés enquanto subia os degraus até o pódio, sentindo a tontura da incredulidade e do alívio. O troféu, feito de cristal polido e com um peso surpreendente, era frio em suas mãos, mas irradiava um calor que vinha da realização. Ao descer do pódio, a multidão se abriu, e Elara se viu parada diretamente em frente ao Sr. Thorne. A arrogância havia desaparecido de seus olhos, substituída por algo que parecia muito com vergonha. Ele estendeu a mão lentamente, não para apertar a dela, mas para tocar a base do troféu. Eu me enganei completamente, Elara, ele disse, sua voz um murmúrio quase inaudível. Eu vi o motorista, eu não vi a visionária. Este é um trabalho brilhante. Não é apenas bom,
É fundamentalmente diferente. Eu ri da sua ambição. Peço desculpas. Elara apenas assentiu. A vitória já havia esmagado o conflito. A ambição não tem preço, Sr. Thorne. Ela respondeu segurando o troféu firmemente. O vagalume é a prova de que sonhos não precisam de fundos ilimitados, apenas de crença inabalável. Ele deu um passo para trás. Seus planos para o centro de mentoria, se precisar de um investidor que agora entende o valor real do potencial, meus recursos estão à disposição. Não como seu chefe, mas como alguém que finalmente aprendeu uma lição valiosa sobre quem realmente move o mundo. Elara sorriu, um sorriso de satisfação que vinha da alma. Aquele troféu não era o fim, mas o começo de algo muito maior. Ela aceitou a oferta de apoio, sabendo que a parceria seria construída sobre o respeito e não sobre a hierarquia. Naquela noite, Elara não apenas levou o cristal para casa, ela levou a prova irrefutável de que a bondade, a criatividade e a resiliência sempre triunfam sobre o cinismo e os orçamentos infinitos. Enquanto ela planeja como usará o prêmio para iluminar o caminho de outros jovens sonhadores, ela pensa que a verdadeira recompensa foi a jornada de autodescoberta que a trouxe até aqui. E se esta história inspirou você a tirar aquele sonho antigo da gaveta e persegui-lo com toda a sua alma, faça o favor de apertar o botão de inscrição para não perder a próxima aventura de quem se recusa a desistir.